Arquivos extraterrestres. Não há nada de errado com sua TV. Não tente ajustar a imagem. Durante a próxima hora, deixe sua descrença de lado. Imagine que uma espaçonave alienígena caiu no deserto. Nós a recuperamos e nossa missão é descobrir como ela funciona através da engenharia reversa. Com a ajuda de físicos, astrônomos e engenheiros, decifraremos a tecnologia desse OVNI. Neutralizadores de inércia, mecanismos antigravidade e escavadores de buracos de verme. Assim poderemos aprender sobre os segredos do universo através da engenharia alienígena. O que você verá a seguir é um exercício da imaginação. Prepare-se. Essa é uma espaçonave alienígena que caiu no deserto há alguns anos. Nós recebemos a tarefa de decifrar sua tecnologia e entender como ela funciona. Nossa equipe de consultores inclui alguns dos mais inteligentes e criativos pesquisadores, físicos, engenheiros e astrônomos. Esses especialistas nos guiarão passo a passo em uma excursão técnica através da nave, cobrindo seu sistema de controle, aerodinâmica e propulsão. Descobriremos como ela viaja pelo espaço e como faz manobras no ar. Essa será uma tarefa difícil, porém recompensadora. A tecnologia alienígena está milênios à frente da nossa. Quando alguém fala sobre discos voadores, pode virar alvo de piadas e ter a carreira arruinada. Eu acho que devemos ter a mente aberta. Considere a possibilidade de que existe uma civilização muito mais desenvolvida que a nossa. Não existe nenhuma lei da física que nos impeça de entrar em contato com civilizações que estão milhões de anos à nossa frente. Nós acreditamos e temos a prova. Esse OVNI é como um guia rápido de física avançada. Começaremos com o básico: o formato da nave e suas características de voo. Os alienígenas construíram um disco. Existe alguma vantagem aerodinâmica nessa forma? Sabemos que existem outros formatos. Examinando registros de aparições de OVNIs nos últimos 50 anos, notamos a existência de diferentes formatos. Ao pesquisarmos as aparições de OVNIs, percebemos alguns atributos comuns entre os casos, que se repetem em diferentes relatos. Quando imaginamos um OVNI, pensamos em um disco voador, normalmente metálico, brilhando sob o sol. Esse é o formato mais comum. Em segundo lugar, temos os OVNIs em forma de charuto. Outros tipos de OVNI aparecem como luzes nos céus. Esferas brilhantes que podem voar devagar ou muito rápido. O triângulo ou bumerangue também é um formato avistado com frequência. Como os OVNIs podem vir de diferentes partes da galáxia, é compreensível a existência de diferentes modelos, como acontece com nossos aviões. Cada modelo tem um propósito e características próprias. Em um avião leve, as asas geralmente têm bordas rombudas. Mas em um avião veloz, as asas têm bordas mais afiadas. Uma aeronave que voa na velocidade hipersônica não precisa mais de asas. A nave hipersônica testada pela NASA atualmente é essencialmente uma tábua voadora. A forma determina a aerodinâmica de objetos que voam em nossa atmosfera. Pense em um avião tradicional. A força que o faz voar é conhecida como sustentação. Essa força age sobre as superfícies conhecidas como asas. A força que age contra a sustentação chama-se arrasto.
Quando o ar se move rapidamente sobre uma superfície, o arrasto tende a impedir o movimento. Essa resistência precisa ser superada por algum tipo de propulsão para a frente, ou um impulso que a neutralize. Poucos relatos de aparições mencionam OVNIs com asas, caudas, turbinas ou hélices. Mas um objeto sem esses atributos poderia manter-se no ar? Com propulsão suficiente, é possível fazer um tijolo voar. É verdade. Com propulsão suficiente, uma nave pode alcançar o espaço. Como nossos foguetes, os OVNIs em forma de charuto são perfeitos para perfurar a atmosfera terrestre. Analisando as formas de OVNI registradas, o triângulo ou bumerangue é uma das melhores em termos aerodinâmicos. Os humanos também têm uma aeronave em forma de bumerangue, o bombardeiro B-2, conhecido por seu design de asa voadora. A asa voadora tem uma bela forma, pelo menos para voos subsônicos, pois é uma grande asa e totalmente eficiente. Ao adicionar peças na parte externa, como motores, fuselagem, cauda e lemes de profundidade, você cria resistência. A asa voadora não tem nada disso. A asa voadora em forma de bumerangue data da primeira metade do século XX. A companhia de aviação Northrop desenvolveu um bombardeiro de longo alcance com esse formato na Segunda Guerra Mundial. Coincidentemente, a aparição que iniciou o fenômeno dos OVNIs envolvia objetos em forma de bumerangue. Em 4 de junho de 1947, o piloto amador Kenneth Arnold voava em um monomotor Cessna sobre a Cordilheira Cascade no estado de Washington quando uma luz chamou sua atenção. Ele afirmou ter visto objetos voadores metálicos em formação V, movendo-se em alta velocidade. Entrevistado pela mídia e pelo FBI, Arnold deu início à era moderna dos objetos voadores não identificados, ao dizer que os objetos pareciam discos voadores sobre a água. Entretanto, ele nunca disse que tinham a forma de discos. Mais tarde, Arnold fez um desenho dos OVNIs e eles não pareciam discos. Mas o termo já havia se espalhado. Comparando o desenho de Arnold com a aeronave B-2, percebemos algumas semelhanças. É possível que os alienígenas que construíram as naves triangulares também se preocupassem com o arrasto na atmosfera terrestre. É claro que no vácuo do espaço o arrasto não é um problema. Observando outros formatos de OVNIs relatados, percebemos que esses alienígenas não se preocupam com o arrasto em nossa atmosfera, ou não teriam construído um disco voador. Os discos não são estáveis ou fáceis de controlar. Pelo menos para nós, humanos. Ele não tem nenhuma superfície de controle, como as asas ou os flaps de um avião para mudar de direção, subir ou manobrar. É difícil entender por que esse formato seria vantajoso para voar em qualquer tipo de atmosfera. A construção de discos voadores é muito discutida e, na verdade, é possível. Geralmente, eles têm formato de disco e um grande ventilador no meio. Eles decolam, voam e oferecem um grande espetáculo, mas são péssimas aeronaves. É uma superfície de sustentação ineficiente. A maior parte da sustentação vem de um ventilador que joga o ar para baixo, como um helicóptero. Ao avaliarmos eficiência, ele ficaria no fim da lista no quesito sustentação. Por que os alienígenas fariam uma nave com aerodinâmica tão ineficiente? Na verdade, eles poderiam construí-la em qualquer formato e mesmo assim ela voaria graças a um potente sistema de propulsão.
Parece-me que, ao pensarmos nos formatos que têm sido relatados, o sistema de propulsão deve ser tão potente que não importa o formato da nave. Exploraremos o sistema de propulsão de nossa nave depois. Mas, por enquanto, lembre-se que nessa nave a aerodinâmica é quase obsoleta. Talvez os alienígenas tenham escolhido o modelo de disco por ser mais bonito. Mas se o sistema de propulsão desse OVNI é tão potente, como os tripulantes sobrevivem à força das mudanças de velocidade? Uma força tão violenta que cortaria um ser humano ao meio. Isso quer dizer que em algum lugar dessa nave existe um neutralizador de inércia, e nossa equipe tentará descobri-lo. Nossa nave alienígena é imune aos efeitos do arrasto da atmosfera terrestre. E mais importante, é imune aos efeitos da inércia, a propriedade universal da matéria que faz com que um corpo em descanso permaneça em descanso e um corpo em movimento continue em movimento. Nosso OVNI tem um neutralizador de inércia, um cinto de segurança de alta tecnologia que impede que as coisas dentro da nave saiam voando para fora. Examinando relatos de OVNIs, nossos especialistas podem compreender melhor esse equipamento alienígena. Ouvimos inúmeros relatos sobre OVNIs ou espaçonaves movendo-se a milhares de quilômetros por hora, cruzando os céus. Às vezes fazem manobras rápidas ou movem-se em zigue-zague, algo que nós humanos ainda não conseguimos alcançar. O seguinte episódio está documentado nos arquivos de OVNIs da Força Aérea Americana. Em 6 de dezembro de 1952, um bombardeiro B-29 conduzia um treinamento sobre o Golfo do México. De repente, um objeto aparece no radar aproximando-se da aeronave. Capitão, há um objeto desconhecido movendo-se a 3.800. Digo, 4.200 nós, senhor. Câmbio. São quase 8.000 quilômetros por hora. Está se aproximando. Às 3 horas, senhor. Um tripulante corre até a janela e vê uma luz passando rapidamente. Então, mais 4 objetos aparecem no radar. Temos outros se aproximando. A essa distância deveríamos conseguir vê-los. Câmbio. Os outros objetos voam a 8.000 quilômetros por hora. O que foi isso? Então, um dos objetos começa a seguir o avião. Pouco depois, o operador de radar percebe que os pontos no monitor movimentam-se em direção a um ponto maior que aparenta ser uma grande nave unindo-se a ele. Então, a enorme nave-mãe parte a mais de 14.000 quilômetros por hora. Até hoje, nossos aviões não conseguem voar tão rápido. E mesmo se conseguissem, não sobreviveríamos após uma parada ou manobra repentina em tal velocidade. As forças de aceleração geradas por esse tipo de manobra poderiam partir uma aeronave ao meio, assim como seus tripulantes. Toda vez que você reduz, acelera ou faz uma curva, há uma força envolvida. E se houver um movimento violento, a força será muito acentuada.
Isso acontece graças à inércia, a propriedade da matéria que faz com que um corpo em descanso permaneça parado e um corpo em movimento siga sua trajetória na mesma velocidade e direção, a menos que receba a influência de uma força externa. Quando estamos no carro e pisamos no freio, nosso corpo vai para frente mantendo seu movimento, mesmo que o carro pare. Se nosso OVNI voasse a 8.000 km/h e brecasse repentinamente, a nave pararia. Mas os pilotos alienígenas continuariam se movendo para frente devido à inércia. Em outras palavras, se os OVNIs fossem como nossos aviões, os tripulantes seriam esmagados na parede. é por isso que o neutralizador de inércia é necessário. Para entender como ele funciona, podemos observar as pesquisas e testes de voo feitos aqui mesmo na Terra há quase 100 anos. A força de aceleração é medida em unidades de aceleração gravitacional, ou força G. 1G é a força que a Terra exerce em nossos corpos quando estamos no nível do mar. Os caças a jato e seus pilotos de teste alcançam até 9G durante certas manobras. O movimento ascendente resulta em G positivo, causando uma sensação de aumento de peso. O movimento descendente ou uma parada repentina resultam em G negativo, dando a sensação de leveza, como quando descemos em uma montanha russa. Mas para o nosso corpo ser submetido a toda essa pressão não é como um passeio no parque de diversões e pode ser mortal. Na Estação Aérea e Naval Lemoore, na Califórnia, os pilotos são colocados em uma centrífuga para ver quantos G positivos o corpo humano consegue aguentar. Vá em frente. Sentirá o choque da força G agora. Nessa centrífuga, a gôndola gira a 110 km por hora, o que não parece muito rápido. Mas enquanto ela gira, produz grande quantidade de força G. Ela alcança 15G, mas não ultrapassamos o limite humano de 9G. O objetivo do treino é mostrar aos pilotos e tripulantes como a força G atua em uma situação controlada em um laboratório. Eles são testados no limite do G-LOC. G-LOC é o termo técnico para a perda de consciência induzida pela gravidade causada pela falta de irrigação de sangue no cérebro. Os testes ajudam os pilotos a conhecerem a sensação do G-LOC e como evitá-lo quando estiverem voando de verdade. Em pilotos destreinados, o G-LOC pode causar desmaios e, eventualmente, a morte por falta de oxigênio ou pela queda do avião. Em alguns momentos, o sangue não consegue circular pelo corpo. A força é tão intensa que puxa o sangue para a perna. Com até 10G, um bom astronauta pode sobreviver. Acima disso, as partes do corpo são puxadas e esmagadas pela força G. O corpo humano é ainda mais sensível à força gravitacional negativa. Nosso conhecimento sobre a ação da força G negativa é fruto do trabalho de homens como o Dr. John Stepp. Stepp trabalhou para a Força Aérea, participando de testes onde usava um trenó com propulsão de foguete acelerando por uma longa pista até parar repentinamente. Isso gerava muita força G negativa. Durante um teste em 1954, Stepp alcançou 1.012 km por hora, brecando subitamente em menos de 2 segundos.
Ele sobreviveu, mas sofreu um derrame nos capilares dos olhos por ser exposto a uma força superior a 40 G. A experiência de Stepp tornou os assentos ejetáveis e cintos de segurança mais seguros. Apesar de dramáticos, esses testes não alcançam metade da aceleração gravitacional produzida em um voo de OVNI. Digamos que um disco voador esteja viajando na velocidade da luz e faça uma curva em 1/10 de segundo. A aceleração sentida seria de 300 G, o suficiente para destruir a nave e tudo dentro dela. Mas essa manobra não é nada para um OVNI. Alguns relatórios de radar indicam objetos acelerando de 0 a 14.000 km/h quase instantaneamente. A força G sentida nessa situação seria centenas de vezes a força da gravidade. Muito mais do que poderíamos experimentar durante a queda de um avião a jato. Nossa nave tem um neutralizador de inércia, pois ao brecar ela cria mais força G do que a queda de um avião. Mas como isso funciona? Deve haver algo dentro da nave que neutralize a força G. Uma possibilidade seria a manipulação da própria força da gravidade. Produziríamos um campo gravitacional à nossa frente, dentro da nave, que nos empurrasse para frente com a mesma força que fôssemos empurrados para trás. Um campo de força gravitacional. Deve ser assim que o neutralizador de inércia alienígena funciona. O neutralizador precisa ter um mecanismo fácil para ligar e desligar, pois em uma manobra ou parada repentina é importante fazê-lo funcionar rapidamente. Esses alienígenas nos mostraram como superar a inércia. Talvez no futuro esse conhecimento seja utilizado para eliminar a necessidade de cintos de segurança e airbags. Após descobrir como os neutralizadores de inércia funcionam, nosso próximo passo é decifrar o sistema de propulsão. Nossos especialistas veem duas possibilidades: um gerador de campo de força ou um mecanismo antigravidade. Nossos cientistas tentarão decifrar essa tecnologia. Apesar de impactantes, os encontros com OVNIs revelam segredos sobre o funcionamento das naves alienígenas, fornecendo ideias sobre seus sistemas de propulsão. O que você verá a seguir é uma dramatização com base em encontros similares. Isso está ligado? Está. Ok, a primeira coisa que faremos ao chegar no acampamento será tomar uma cerveja, tudo bem? É isso aí. Dois homens estão indo acampar durante o fim de semana. Eles terão uma grande surpresa. Existem muitos casos de aparições onde um OVNI desce dos céus ou surge por trás de um carro ou uma árvore. A primeira coisa que farei será largar o emprego. Às vezes, os OVNIs podem desligar o motor de um carro ou fazer os faróis piscar. Mas o que causa esse tipo de fenômeno é um grande enigma. Não acredito que a gasolina acabou. A gasolina não acabou. Deve ser outra coisa. Existem características que aparecem em vários relatos, independente do formato da nave. Uma delas é o silêncio. Muitas vezes, há uma nave enorme flutuando, mas as testemunhas relatam que não ouvem nenhum barulho. Quem disse que essa estrada era melhor? Não gostou da ideia? Devia ter dito algo antes. Tem algo errado com a câmera.
que é isso? Que coisa estranha é essa? Bob, o que é isso? Como acabamos de ver, nosso OVNI pode flutuar em silêncio. Além disso, a energia produzida pelo sistema de propulsão interfere em aparelhos eletrônicos. Nossa nave utiliza um mecanismo antigravidade ou um gerador de campo de força para obter propulsão. Nossos engenheiros estão tentando determinar qual desses dispositivos é usado pela nave. Talvez os alienígenas tenham descoberto uma maneira de silenciosamente anular a gravidade. Em algum lugar da nave deve haver um mecanismo antigravidade que anula a atração natural que a Terra exerce sobre os objetos. Mas o que é a gravidade? Para explicar, usaremos o quadro negro. Existem 4 forças conhecidas: o eletromagnetismo, as forças nucleares forte e fraca e a gravidade. A gravidade é a mais enigmática delas. Ironicamente, é a mais familiar das 4 e a mais fraca. Se você disser que não entende a gravidade, não será o único. Acho que nem mesmo os melhores físicos conseguiram entender a gravidade ainda. E é igual a mc², onde a energia é igual à massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Quando trabalhava com patentes, Albert Einstein revolucionou nosso conhecimento de como o universo funciona com as teorias geral e especial da relatividade. Na teoria geral da relatividade, Einstein diz que a gravidade é o resultado da curvatura do espaço causada por energia e massa. A gravidade é a experiência que temos dessa curvatura produzida pela massa da Terra. Seria esse dispositivo um mecanismo antigravidade? O ser humano vem tentando criar seus próprios mecanismos antigravidade. Até hoje nenhum teve sucesso e a maioria dos físicos dirá que essa é uma tarefa impossível. Hoje não sabemos como fazer isso. Por enquanto, a gravidade é algo que age no ser humano. Nós não agimos na gravidade. Nós ainda não manipulamos a gravidade, mas pode ser que os alienígenas tenham conseguido. Mas o mecanismo antigravidade não é a única maneira de burlar a gravidade. Um gerador de campo de força pode obter o mesmo resultado. Se o gerador não manipula a gravidade, pode usar uma das forças conhecidas para propulsão e levitação. Talvez utilize a mesma força que prende fotos na sua geladeira. Em qualquer ponto do espaço ao redor de um ímã, há um campo de força chamado de campo magnético. Todos os ímãs permanentes têm um polo norte e sul. Os polos opostos se atraem e são unidos por seus campos de força. Polos iguais se repelem. E essa força, dentro de certos parâmetros, pode superar a gravidade. Os elétrons movendo-se em um espiral de arame também produzem um campo magnético. Obtemos um imã fazendo uma experiência comum em colégios. Fazemos uma espiral de arame e passamos uma corrente elétrica por ele. Para ver o eletromagnetismo, aproximamos um prego ou outros objetos de aço. Usamos eletroímãs para a propulsão atualmente. Um trem magnético usa eletroímãs opostos para levitar o trem e impulsioná-lo no trilho. O trem magnético depende de 2 conjuntos de ímãs, mas alguns materiais precisam apenas de um campo magnético para obter o mesmo resultado. Isso parece um disco de hóquei feito de óxido de ítrio, bário, cobre. É um supercondutor de alta temperatura, descoberto há quase 20 anos. Se o colocarmos em nitrogênio líquido para resfriá-lo, ele se torna um supercondutor e suas propriedades mudam drasticamente. Quando ele ficar frio bastante, se torna um supercondutor.
Então ele irá levitar acima do trilho feito de ímãs de neodímio ferro-boro. O condutor superresfriado é perfeitamente diamagnético. Ele expele o campo magnético. Ele é empurrado para cima contra a gravidade, tentando expelir seu próprio campo magnético. Outra maneira de usar um campo magnético para anular a força da gravidade é levitando qualquer coisa que contenha água, pois ela é diamagnética e repele campos magnéticos. A água tenta sair desse campo. Até seres vivos, como um sapo, podem ser diamagnetizados. Podemos usar algo que contenha muita água, como nossos corpos, ou um sapo. Se colocarmos o sapo em um campo magnético inclinado, teremos um campo forte embaixo, um campo fraco no meio e um campo mais fraco em cima. E o objeto com água será atraído para o campo magnético mais fraco. Se a experiência for feita corretamente, é possível levitar um sapo. É possível levitar um ser humano também, pois temos muita água. Será esse o mecanismo que faz o OVNI levitar? A nave seria feita de algum material diamagnético? A princípio, campos magnéticos podem impulsionar uma nave. É natural, ao observarmos as histórias dos OVNIs, pensarmos em campos magnéticos. O experimento do sapo funciona, pois temos um grande ímã posicionado acima dele. Assim, conseguimos que a força magnética seja igualmente oposta à força da gravidade. Mas se os OVNIs usassem levitação magnética, eles seriam vistos flutuando por aí com enormes ímãs debaixo deles. Por isso, não acho que usam esse mecanismo. A nave alienígena não flutua sobre um ímã gigante. Mas o próprio planeta Terra gera um campo magnético. E é por isso que a agulha das bússolas aponta o norte. Talvez a nave use o campo magnético natural da Terra para a propulsão dentro de nossa atmosfera. Mas o campo magnético terrestre é muito fraco. Ainda estamos distantes de levitar uma nave usando um gerador de campo de força. Mas lembrem-se, tanto um gerador de campo de força eletromagnético como um mecanismo antigravidade pode resolver os problemas de gravidade enfrentados pelos alienígenas. E um mecanismo antigravidade é o que temos debaixo do capô dessa nave alienígena. O mecanismo antigravidade alienígena manipula a gravidade da Terra, revertendo-a e usando-a para impulsionar a nave em uma onda de gravidade. Ele pode direcioná-la para qualquer lugar. Após aprendermos como a nave faz as acrobacias relatadas nos mais incríveis encontros com OVNIs, examinaremos os mecanismos que permitem que ela viaje pelo universo. Nossa nave alienígena usa artifícios especiais para viajar pelas galáxias, pois a convencional viagem de foguete não funcionaria. O espaço é grande demais. Grande mesmo. Veja nosso sistema solar. Se o sistema solar tivesse 30 centímetros, o Sol estaria aqui e Plutão aqui. Se você perguntasse onde estão as estrelas mais próximas, elas estariam a quilômetros de distância. Depois do Sol, as estrelas mais próximas da Terra estão no sistema Alfa Centauro, a 4 anos-luz de distância. Isso significa que mesmo que a nave possa viajar na velocidade da luz, a absurdos 300 mil quilômetros por segundo, levaria 4 anos para ir daqui até Alfa Centauro. E ao chegar lá, não encontraria ninguém.
Os cientistas estimam que o planeta habitável mais próximo está a 45 anos-luz de distância. Os alienígenas devem usar outros métodos. Além disso, para viajar longas distâncias seria necessário muito combustível. E o combustível adicionaria peso à nave. Imagine quanto tempo levaria para os alienígenas viajarem em foguetes comuns. As missões Voyager que exploraram Júpiter e Saturno são os objetos mais rápidos feitos pelo homem e fazem 16 km por segundo. É rápido, mas não o bastante. Imagine que os gregos na época de Homero lançaram uma missão espacial até as estrelas mais próximas, na velocidade da Voyager, a sonda espacial mais veloz feita pelo homem. Se a tivessem lançado há 5.000 anos, ela ainda estaria a 70.000 anos de distância da estrela mais próxima. Não teria viajado 1% do caminho. Essa nave foi projetada para viajar na velocidade da luz ou mais rápido. E isso não é possível pelos métodos convencionais. Os alienígenas teriam que quebrar algumas leis da física. Pois, segundo Albert Einstein, não é possível viajar tão rápido do modo convencional. No início do século XX, Albert Einstein apresentou uma nova e radical maneira de entender o universo com as teorias especial e geral da relatividade. Einstein teorizou que o tempo é relativo através do espaço. Ele é elástico e flexível. Um dos efeitos colaterais de viajar na velocidade da luz é conhecido como dilatação do tempo. Segundo Einstein, na medida que nos aproximamos da velocidade da luz, os relógios andam mais devagar. Então, o tempo passa mais devagar. Se viajarmos a 80% ou 90% da velocidade da luz, o tempo passará muito lentamente. Se lançássemos um foguete em uma missão de ida e volta para Alfa Centauro, viajando na velocidade da luz, anos se passariam aqui na Terra antes de a missão retornar. Mas na nave, poucas semanas teriam se passado. A tripulação envelheceria apenas algumas semanas e o diário de bordo registraria uma viagem curta. Não é ficção, é real. É possível testar isso em qualquer laboratório de física e sempre funciona. É verdade que os relógios andam mais devagar em relação a uma pessoa que observa outra viajando na velocidade da luz. A princípio é fantástico, mas é um grande problema, pois os tripulantes de uma nave, retornando de uma viagem de 5 anos, perceberiam que na Terra 50.000 anos se passaram. Mas Einstein previu um problema ainda maior. Nossa nave não pode ultrapassar a velocidade imposta por Einstein, nosso guarda de trânsito galáctico. Segundo Einstein, existe um limite de velocidade universal que nos impede de viajar além da velocidade da luz, pois a partir desse ponto as leis da física alteram a matéria. Quando os objetos aceleram e se aproximam da velocidade da luz, eles ganham massa. Se um átomo for acelerado até a metade da velocidade da luz em um foguete de combustível convencional, a quantidade de combustível necessária seria maior que a massa de todo o universo. Nossa espaçonave feita de átomos teria o mesmo problema. À medida que a nave alienígena se aproxima da velocidade da luz, mais massa ela ganha, até tornar-se infinitamente maciça, segundo Einstein. Isso faz parte da relação entre energia e massa, descoberta por Einstein há um século, e que o homem tenta entender desde então. Isso parece um obstáculo impedindo nossos alienígenas de viajar pelas galáxias, mas não é. Os alienígenas encontraram um furo na teoria geral da relatividade de Einstein. Na verdade, não foi um furo, e sim um buraco de verme. Pode haver uma alternativa à velocidade da luz.
Nossa equipe está analisando o exterior de uma nave alienígena enquanto deciframos o funcionamento dos mecanismos e peças internas. Mas nossos técnicos fizeram uma grande descoberta. Eles conseguiram entrar no sistema de navegação da nave e encontraram um mapa do universo. Isso pode ser uma verdadeira revolução. Ao contrário do que aprendemos no colégio, a menor distância entre dois pontos não é necessariamente uma linha reta. Para começar a entender a tecnologia alienígena, precisamos mais uma vez consultar Einstein sobre suas teorias da gravidade. Einstein observou a relação entre matéria e espaço, na tentativa de explicar a gravidade, dizendo que a massa altera o espaço, exercendo alguma força nele. O espaço é curvo na proximidade da matéria e os planetas percorrem o menor caminho nessa superfície curva do espaço. Então, objetos maciços podem dobrar o espaço. Uma prova dessa bizarra teoria que assegurou um lugar para Einstein entre os deuses da física veio de dois astrônomos britânicos durante o eclipse solar de 1919. Os cientistas fotografaram o Sol durante o eclipse. Na escuridão, enquanto a Lua encobria o Sol, estrelas próximas ficaram visíveis. Mas Einstein acreditava que algumas estrelas atrás do Sol também seriam visíveis. Ele previu que a luz dessas estrelas desviara do Sol graças à sua imensa gravidade, tornando-se visíveis para nós além de sua borda. Ele calculou a quantidade de desvio e em 1919 os astrônomos britânicos viram o eclipse e verificaram que a previsão estava correta. Então Einstein ficou famoso do dia para a noite. Como a gravidade deforma o espaço, talvez os alienígenas utilizem esse fenômeno para viajar pela galáxia. Esse dispositivo parece ser um mecanismo de distorção. Poderíamos expandir o espaço atrás de nós e contraí-lo na nossa frente. Seria possível abrir uma espécie de sistema de dobra que alteraria o espaço atrás e na frente da nave. Fazendo isso, viajaríamos de um lugar para outro mais rápido que a velocidade da luz. Comprimindo o espaço-tempo na frente da nave e expandindo-o atrás, os alienígenas conseguiriam se projetar como uma bala saindo de um fuzil. A vantagem é que os relógios dentro da nave não sofreriam alteração. Como isso ocorre é um grande enigma, mas a nave ficaria em uma bolha de espaço comum e não sentiria os efeitos relativistas de sua grande velocidade. Nossos engenheiros decodificaram um sistema de computadores alienígena e estamos aprendendo muito sobre o funcionamento da nave. Depois do sistema de dobra, temos um aparelho ainda mais sofisticado. Ele também permite viagens mais rápidas que a velocidade da luz. É um gerador de buracos de verme, capaz de dobrar o próprio espaço. Pense no espelho da Alice. O espelho era um atalho ou um sistema subterrâneo, um túnel atravessando a estrutura do tempo e espaço. Isso é um buraco de verme. Vamos imaginar um mapa da Terra. O ponto A representa Nova York. O ponto B representa Paris. Se dobrarmos o mapa, vemos que eles não são tão distantes. Fazemos um buraco no mapa e conectamos as duas cidades. Essa passagem é como um buraco de verme. Em 1935, Einstein fez seu primeiro ensaio sobre os buracos de verme. Os cientistas o chamam de pontes de Einstein-Rosen e não de buracos de verme. Mas essas pontes de Einstein-Rosen realmente o levam de um lugar para outro como um portal. A teoria de Einstein permitiu a possibilidade dos buracos de verme. A física quântica sugere que eles ocorrem naturalmente. Hoje sabemos que as equações de Einstein estão repletas de buracos de verme. É impossível estudá-las sem ver um buraco de verme aqui e ali. Estão por todo lado. A questão é quão estável elas são. Por sorte, o gerador de buracos de verme também tem um estabilizador. Os alienígenas podem abrir um buraco e mantê-lo aberto até a nave passar totalmente por ele.
Problema resolvido. Entender essa nave alienígena foi um verdadeiro desafio. Testamos os limites de nossos conhecimentos de física e mecânica quântica para compreender a tecnologia de nossos visitantes. Mas só conseguimos entender uma parte dela: como desafiar a gravidade e a inércia e como contornar a velocidade da luz através do universo. Nosso próximo desafio é utilizar esse conhecimento em nossas próprias máquinas para viajar através do espaço e conhecer os alienígenas em seu território, não como aprendizes ou objetos de estudo, mas como iguais. Arquivos extraterrestres. O que você verá a seguir é um exercício da imaginação. Estamos estudando um disco voador que caiu na Terra. Dentro de nosso hangar secreto, investigamos a tecnologia que o faz funcionar. Agora entraremos no OVNI para descobrir os opcionais desse modelo. Um reator antimatéria, um teletransportador e armas laser. Uma equipe de físicos, astrônomos e engenheiros nos ajudará a entender a fonte de energia da nave, seus armamentos e, o mais importante, a missão desses alienígenas. E talvez aprendamos mais sobre a raça humana através da engenharia alienígena. Essa é uma espaçonave que caiu no deserto há alguns anos. Nós a recuperamos. Nosso objetivo é entender como ela funciona. Nós a estudamos por algum tempo. Agora faremos um passeio virtual pelo interior da nave. Nossa câmera robô fornece o sinal de vídeo de dentro da espaçonave, recolhida no hangar 18. Como você pode ver, essa é uma aventura e tanto. Essa é sua primeira espiada dentro da nave alienígena. Essa é a entrada principal, mas ainda não é seguro para nós humanos entrarmos na nave. Acreditamos que esse seja o ambulatório. E aqui temos um lavabo. Toda nave precisa de um, não é mesmo? Esse é o painel de controle. É daqui que a nave é comandada. Nós invadimos o sistema de computadores e aprendemos muito. Não há nenhum manche, o que sugere que a nave seja controlada por telecinésia. Abaixo do convés há um reator antimatéria. Uma máquina extremamente complexa e difícil de explicar em termos leigos. Desligaremos a câmera. Então é isso que temos dentro de uma nave alienígena. Um reator antimatéria que produz pequenas explosões de energia para alimentar equipamentos especiais como geradores de buracos de verme e motores de dobra. Esse reator funciona com antimatéria, o combustível com a maior concentração de octano do universo. Se pegarmos 1 grama de antimatéria e o aniquilarmos com 1 grama de matéria, obteríamos uma quantidade de energia equivalente a 1 milhão de toneladas de combustível espacial.
A antimatéria parece ficção científica, mas é real e é produzida pelos humanos aqui mesmo na Terra. Ou melhor, no interior da Terra. Em um laboratório do governo americano próximo a Chicago, 9 metros abaixo da Terra, existe um anel gigante de 6 quilômetros de circunferência. Aqui no Fermilab, os blocos de construção do universo são transformados em algo fantástico. A missão do Fermilab é pesquisar física de alta energia. Esse tipo de pesquisa tenta entender as forças da natureza nas menores escalas de distância. Para examinar e investigar essas pequenas escalas de distância, precisamos de muita energia. Por quê? Partículas subatômicas precisam ser aceleradas muito rápido. O Fermilab opera um dos maiores aceleradores de partículas de energia do mundo, chamado Tevatron. Aqui, cientistas produzem partículas de antimatéria. Em 1928, Paul Dirac determinou que existe matéria, prótons, nêutrons, elétrons e as coisas que eles formam, e partículas que se comportam da mesma forma, mas com cargas opostas. O termo criado para isso foi antimatéria. Os prótons têm uma contraparte de antimatéria chamados antiprótons. São idênticos em massa, mas têm cargas opostas. Os elétrons têm antielétrons chamados pósitrons. Antipartículas são combinadas para criar antielementos como o antihidrogênio. Teoricamente, qualquer elemento pode ter um antielemento como contraparte. Em 1932, Carl Anderson foi o primeiro a detectar a existência de antielétrons e pósitrons em raios cósmicos. Em 1955, Emilio Segrè e seus colaboradores no laboratório Lawrence Berkeley, na Califórnia, criaram o primeiro feixe de luz de antiprótons, utilizando um raio de prótons em um alvo de cobre. Os antiprótons foram detectados pela primeira vez, provando a existência da antimatéria. A física quântica previu a existência de antimatéria. Mas antes de 1955, os cientistas não podiam produzi-la. Aparentemente, o universo tem muita matéria e pouca antimatéria. A forma mais confiável de obtermos antimatéria é produzindo-a. É isso que o Fermilab faz. Criamos antiprótons ao jogarmos prótons energizados em um alvo de metal. Isso gera densidade energética suficiente no alvo, criando partículas e provavelmente antiprótons. É uma probabilidade muito pequena, mas grande o bastante para obtermos uma estatística. Para cada 500 mil prótons colocados em um alvo, obtemos um antipróton. Tudo isso acontece dentro dos anéis aceleradores gigantes subterrâneos. É preciso muito espaço para movimentar as partículas rapidamente até atingirem o alvo e gerarem antiprótons. Após os antiprótons serem produzidos e coletados, o fluxo de antimatéria deve ser mantido próximo ao centro do tubo, evitando que ele entre em contato com as paredes. O fluxo é magneticamente levitado. Temos um anel de eletroímãs com um tubo de aço de 500 metros de circunferência que tem todo o ar retirado de seu interior. Os antiprótons são coletados após as colisões com o disco e colocados nesse anel chamado de acumulador. O tubo é grande e não há ar dentro, então as partículas podem circular em seu interior. É preciso manter as antipartículas isoladas, pois se entrarem em contato com as partículas da parede, elas se aniquilarão. Seria um grande problema para nós humanos, que somos feitos de matéria, se houvesse mais antimatéria no universo. É bom que não exista quantidades iguais de matéria e antimatéria. Se eu estivesse sentado aqui e minha contraparte em antimatéria viesse e me tocasse no ombro, nos aniquilaríamos junto com todas as coisas ao nosso redor.
Matéria e antimatéria se combinam em uma conversão perfeita de matéria em energia. Em outras palavras, 100% da matéria e da antimatéria se transformam em energia. Mesmo em eficientes reações de fusão, apenas 2% da matéria se torna energia. A antimatéria é a forma ideal de armazenamento de energia, pois obtemos toda a energia da matéria e da antimatéria se conseguirmos fazê-las se aniquilarem. É uma quantidade de energia incrível. E é exatamente isso que precisamos para mover uma espaçonave pelo universo. Que tal usarmos esse tremendo potencial como combustível? Imagine uma antimatéria com o peso de uma moeda. É o equivalente a 3 gramas de antimatéria. A quantidade de energia contida nessa antimatéria seria suficiente para lançar 60 vezes um ônibus espacial. Qual é a quilometragem disso? Se usássemos antimatéria como combustível, seria possível rodar 17 bilhões de quilômetros por litro sem precisar envenenar o carro. É uma ótima quilometragem, mas a estrela mais próxima da Terra após o Sol está no sistema Alfa Centauro, a 4 anos-luz de distância. Precisaríamos de pelo menos 132 litros ou 30 tanques cheios para viajar até Alfa Centauro. Precisamos acelerar nossa linha de montagem de antimatéria se quisermos fazer essa viagem. Apesar do Fermilab produzir antimatéria há mais de 30 anos, eles não a armazenam. O Fermilab tem 1/300º de grama de antimatéria armazenado em seus aceleradores. Na velocidade que a fabricamos, levaríamos 40 milhões de anos para fazer 1/4 de grama de antimatéria. Levaríamos bilhões de anos para produzir antimatéria suficiente para nos levar até Alfa Centauro. Precisamos descobrir como produzi-la mais rápido. Ou então podemos roubar o suprimento de antimatéria alienígena de seu motor. Os alienígenas que projetaram nossa nave solucionaram muitos dos problemas relativos ao combustível de antimatéria. Primeiro, eles resolveram a questão dos tanques de armazenamento. A nave tem uma versão em miniatura do acumulador magnético do Fermilab. Os alienígenas também solucionaram o problema de estoque de combustível. Ou eles encontraram uma fonte de combustível espacial ou conseguiram gerá-la em grandes quantidades, pois tem um grande estoque de antimatéria a bordo. Mas ao decifrarmos um enigma, encontramos outro. Essa nave alienígena apresenta torres de armas. Qual é o propósito deles? Defesa ou ataque? O que os engenheiros alienígenas pretendem fazer conosco? Armas de destruição em massa parecem ser uma característica comum de nossa nave alienígena. É perturbador, mas não chega a ser uma surpresa. Gostamos de imaginar que os extraterrestres serão amigáveis, ou pelo menos não hostis quando aterrissarem na Terra. Mas os alienígenas que construíram essa nave preferem prevenir a remediar. Qual seria a outra explicação para os raios de laser mortais dessa nave? Analisando melhor, faz sentido carregar armas ao viajar pelo espaço, afinal, os alienígenas não sabem o que encontrarão. Pode haver criaturas hostis no caminho, como nós. O homem é um ser hostil e tem seu próprio armamento feito aqui na Terra. Naturalmente, também temos raios laser, e não precisamos de tecnologia alienígena para isso. O exército americano pesquisa diversas armas de direcionamento de energia.
O laser é apenas um artifício que permite lançar um raio de luz muito preciso. Se pensarmos no apontador laser, muito usado em reuniões e coisas do gênero, ele permite direcionar um raio de luz intenso através de uma longa distância, sobre uma área muito pequena. De fato, o termo laser é um acrônimo para amplificação de luz por radiação estimulada. Direcionar um laser é simples como uma brincadeira de criança. Quando criança, você provavelmente teve uma lente de aumento e a usou contra o sol para jogar um raio de luz em uma folha ou inseto, criando calor. É basicamente assim que funciona o laser. Você foca o raio de luz em algo que quer danificar e o segura tempo o bastante até aquecer e causar destruição. Os raios laser são ótimas armas por dois motivos. Primeiramente, eles viajam na velocidade da luz, pois é disso que eles são feitos. Em segundo lugar, eles podem ser direcionados com incrível precisão. Um raio laser não gera danos colaterais. O primeiro laser era, na verdade, um maser desenvolvido na década de 50. Ele não usava luz visível, mas sim micro-ondas e gás de amônia para criar um raio. No final dos anos 50 foi criado o laser óptico, muito utilizado atualmente. O laser é usado em tocadores de CD, em brocas de dentistas. Usamos laser em equipamentos de medição. Estão por toda a parte. Os raios laser se diferem por comprimento de onda ou potência. O laser comercial utiliza menos de 1 watt de eletricidade. O laser de uso militar é mais forte. Nas instalações de raio laser da base aérea Kirkland, no Novo México, eles são realmente fortes. E precisam ser, pois o objetivo desses raios é explodir coisas ou incendiá-las. XL1 laser em 5. Esse raio laser é chamado de EDCL e significa laser coaxial de descarga eletrônica. É um laser de dióxido de carbono, mas utilizamos 3 gases distintos para facilitar a geração do raio. Usamos hélio como meio de propagação, depois nitrogênio e dióxido de carbono. O raio é invisível. A luz laser é emitida na região infravermelha que está além do espectro visível. As instalações em Kirkland estudam os efeitos de raios laser potentes em diversos materiais. Por exemplo, se alguém quiser saber qual é o efeito de um raio laser em um satélite, avaliaríamos as diferentes partes desse satélite para determinar de que forma poderíamos danificá-lo. O raio laser usado no Kirkland não usa a potência necessária para explodir coisas, ele apenas as incendeia. Mas poderia explodi-las se quisessem. Tudo depende de quanta potência é colocada no alvo. É possível fazer uma descarga bem pequena e colocar toneladas de potência nela. Então terá um nível de aquecimento maior no alvo. Mas esse é apenas um pequeno laboratório de raios laser. A Força Aérea Americana tem trabalhado em uma arma laser muito maior e mais potente. E ela voa. O Airborne Laser é um avião 747. É um jumbo a jato, onde instalamos um sistema óptico sofisticado, um gerenciador de batalhas ou sistema de controle e comando e um laser de alta potência. Pense no Airborne Laser como um jumbo com um raio laser que sai da ponta do avião e pode ser acionado contra um míssil balístico para destruí-lo. O laser voador teve início como um programa da Força Aérea para destruir mísseis de curto alcance. Em 2001, ele se tornou parte do Programa de Defesa de Mísseis com o objetivo de destruir mísseis balísticos intercontinentais e de médio alcance.
Câmeras infravermelhas são projetadas para detectar o lançamento de um míssil. A informação de detecção é enviada para os computadores a bordo que posicionam o canhão na ponta da nave em direção ao míssil. O canhão usa 2 pares de laser, um para travar no alvo e o outro para atirar nele e destruí-lo. Com um alcance de algumas centenas de quilômetros, armas como essa em uma zona de combate formam uma poderosa defesa. O Airborne Laser tem um espelho deformável no trem óptico que é utilizado para pré-distorcer o raio laser de alta energia. Basicamente, os efeitos da atmosfera sofridos pelo avião e o míssil são removidos pelo raio pré-distorcido. Parece ficção científica, mas é um conceito utilizado em observatórios do mundo todo. Muito desse trabalho é feito aqui na base aérea Kirkland. É uma tecnologia que foi muito testada. É impressionante, mas não é nada comparado ao canhão dessa nave. E essa é uma arma pequena. Lembra da antimatéria? O elemento que, combinado com a matéria, produz aniquilação completa? Nossa nave alienígena complementa suas armas a laser com torpedos de antimatéria. Não ignoramos o fato de que a nave alienígena tem armas ofensivas. Mas ela teria armas defensivas também? Nossos engenheiros acreditam ter encontrado um aparelho que gera um campo de força. Ele poderia detectar ou absorver um golpe inimigo em uma defesa perfeita. Ou melhor, não deixar que o inimigo perceba a sua presença. Uma das primeiras coisas que devemos lembrar ao andar ao redor de uma nave alienígena cheia de controles exóticos é ter muito cuidado. Alguém acidentalmente acionou o escudo de invisibilidade e então... Muitas testemunhas relatam ter visto espaçonaves visíveis como um caminhão em plena luz do dia. Mas ao voarem ou se aproximarem, essas naves enormes simplesmente desapareciam. Inacreditável, mas em um piscar de olhos, as naves não estavam mais lá. Pode ser que a aceleração instantânea da nave apenas dê a impressão de que ela desapareceu. Mas não é o caso desse OVNI. Entre seus mecanismos de defesa, a nave alienígena tem um dispositivo de disfarce perfeito para escapar de situações perigosas. Ele pode não ser perfeito, mas é melhor que qualquer coisa parecida já feita pelo ser humano. Quando um objeto é atingido pela luz, seus átomos são estimulados, rebatendo essa luz. Se quisermos alcançar a invisibilidade, isso requer controle da própria estrutura atômica. E ninguém sabe fazer isso. Alguns de nossos colegas terráqueos menos desenvolvidos parecem lidar melhor com a questão da invisibilidade. Existem animais que conseguem mudar a coloração dependendo do fundo em questão. Os camaleões são um exemplo conhecido. Alguns peixes também fazem isso. Pequenos peixes de água doce que têm os 2 olhos do mesmo lado da cabeça. Se o colocarmos em um fundo com um padrão específico, eles mudarão a coloração de acordo. O linguado faz esse ato de desaparecimento graças aos cromatóforos, células especiais contendo grânulos de pigmento que permitem que o organismo mude de cor. É um experimento surpreendente. Os peixes foram colocados em cima de um padrão xadrez.
Eles não conseguiram copiar o fundo exatamente, mas chegaram muito próximo. As bordas pretas ficaram desiguais, mas o espaçamento estava correto e eram aproximadamente quadradas. Camuflagem não é a mesma coisa que invisibilidade, mas pode atingir os mesmos resultados. Se eletrificar um pedaço de pano e colocar sensores no sistema para que ele possa efetivamente ver, é possível mudar a cor do pano de acordo com o fundo, de maneira ativa, se tiver um pequeno computador que faça isso. Invisibilidade é uma boa opção. A nave alienígena também tem um campo de força entre suas defesas. O gerador de campo de força é capaz de repelir armas laser. Entretanto, campos de força e dispositivos de disfarce não são domínio exclusivo dos engenheiros alienígenas. O Departamento de Defesa americano usa dinheiro de pesquisa para transformar ficção científica em realidade. Aqui na Universidade Old Dominion, em Norfolk, Virgínia, Munir Larousse está na vanguarda das pesquisas de plasma frio. O plasma pode ser a resposta para armas de defesa futurísticas, atualmente limitadas aos filmes de ficção. Isso poderia ser o campo de força ou dispositivo de disfarce do futuro. De certa forma, similar ao que as pessoas veem na série Jornada nas Estrelas. Ótimo. Mas o que é plasma? A matéria se apresenta em 4 estados. O sólido é aquecido e se transforma em líquido. Ao aquecermos o líquido, temos o gasoso. E se continuarmos aquecendo, algumas moléculas e átomos perdem seus elétrons e se tornam ionizados. Quando isso acontece, a matéria é chamada plasma. 99% da matéria do universo pode ser plasma, incluindo as estrelas. Ele existe em coisas naturais e feitas pelo homem. Na natureza, quando temos uma tempestade com raios, esse raio que vemos é plasma. É o ar se dividindo por causa da alta voltagem entre as nuvens e o chão. Pode ser produzido pelo homem, como nas lâmpadas de neon e fluorescentes. O gás dentro dessas lâmpadas é dividido até o estado de plasma. A invenção do Dr. Larousse gera uma coluna de fumaça de plasma ao aplicar voltagem entre 2 eletrodos em forma de disco na presença de gás hélio. A Força Aérea Americana financia parte da pesquisa do Dr. Larousse na esperança de que um dia os aparelhos de plasma frio possam agir com os campos de força e sistemas de disfarce que vemos nos filmes e na TV. Também tentamos utilizar o plasma em cenários diferentes para que ele possa desempenhar o papel de um escudo ou um espelho para repelir ondas eletromagnéticas. Em vez de termos um material sólido, quando o plasma é desligado, não há nada. Então, ligamos o plasma e ele agiria como um espelho repelindo ondas eletromagnéticas. Larousse ainda não conseguiu usar o plasma como escudo protetor, mas ele está trabalhando nisso. Dependendo da densidade do plasma, é possível absorver certas ondas eletromagnéticas como o radar. Dessa forma, nada seria captado e o radar não registraria nada. É o uso do plasma para a invisibilidade. Essencialmente, cria-se um dispositivo de disfarce invisível para o radar. Outro uso envolve embutir eletrodos na fuselagem da nave, gerando instantaneamente um escudo de plasma protetor que absorve energia micro-ondas. Sabemos como fazer plasma. Entretanto, queremos levá-lo ao próximo nível e fazê-lo se comportar como um escudo protetor ou roupa protetora. É possível, mas existem muitas questões científicas e técnicas que ainda precisam ser resolvidas.
Ainda levará tempo até que nossos cientistas consigam construir um dispositivo de disfarce. Mas essa nave pode nos ajudar a acelerar esse desenvolvimento. O disco tem tudo: armas laser, dispositivos de disfarce e campos de força de plasma. É como se os alienígenas tivessem assistido a nossos antigos filmes de ficção científica antes de construir essa nave. Se foi isso que eles fizeram, construindo seus melhores equipamentos com base em nossa imaginação, é possível que a nave tenha uma das mais incríveis máquinas: um teletransportador. A nave alienígena que estamos examinando e explorando tem armas e equipamentos que estão muito além de nossa tecnologia, mas não de nossa imaginação. Algumas das opções encontradas nessa espaçonave já foram concebidas pelo homem, tanto na ciência quanto na ficção científica. É curiosa a conexão entre ficção científica e ciência. Existe uma relação entre as duas, pois ambas aquecem a imaginação. E às vezes, realmente chegamos à mesma solução na ciência e na ficção. Foi o fato de provocar a imaginação que me fez querer ser um cientista. De todos os aparelhos imaginados para a viagem espacial, o mais atraente é o teletransportador. A máquina que poderia nos transportar instantaneamente de um lugar para outro. Escrevi sobre a física de Jornada nas Estrelas graças ao teletransportador. Viajo muito e seria ótimo não depender de um avião. O teletransportador, usado em Jornada nas Estrelas, é fascinante e comecei a pensar como ele poderia ser feito. Seria uma boa forma de explicar as leis da física. Não deveria ser uma surpresa o fato da nave alienígena ter um teletransportador que pode reduzir um objeto ou ser vivo a um fluxo de matéria e então enviá-lo a outro local para ser reagrupado. É o que há de melhor na tecnologia alienígena e um dos maiores desafios para a engenharia. Seria preciso pegar um ser humano e desmontá-lo, anotando a posição de cada átomo do corpo. Então, pegaríamos essa informação contendo a posição de todos os átomos do corpo e a enviaríamos para outro lugar. Depois, algum tipo de montador do outro lado reuniria todos os átomos. E ao final, o que teríamos? A pessoa que acabamos de desmontar. E se houver algum problema? Isso seria assustador. Imagine que ao entrar no teletransportador, seu corpo será reduzido a átomos. Você continuaria sendo a mesma pessoa após ser reagrupado? Seria muito difícil de fazer isso usando tecnologia, pois seriam necessários bilhões e quadrilhões de bits para anotar a posição de todos os átomos do corpo. E como eles seriam reagrupados? Se armazenássemos essa informação em discos de computador, eles se empilhariam daqui até um terço do caminho até o centro da Via Láctea. Os alienígenas instalaram um computador super compacto e potente que pode lidar com essa informação. Precisaríamos usar a nanotecnologia para colocar os átomos no lugar certo e reagrupar as pessoas novamente. Mesmo assim, estou pronto. Os teletransportadores têm um benefício extra nunca imaginado pelos roteiristas de ficção científica, mas conhecido pelos engenheiros alienígenas. Se é possível separar alguma coisa em uma pilha de átomos e reagrupá-lo em outro lugar, então é possível pegar qualquer pilha de átomos e remontá-la da mesma forma. Em outras palavras, o teletransportador também pode ser uma máquina de cópias ou aparelho de clonagem. Enquanto tivermos as informações de como reagrupar os átomos.
Para teletransportar uma pessoa, é preciso escaneá-la, captando toda a informação que a constitui como ser humano e transportá-la de um lugar para outro. Então, pegamos esses átomos que estão guardados e o combinamos com essa informação, fazendo uma cópia da pessoa. Parece ótimo, mas você ainda está ali. Então, eu o vaporizo e agora você está só aqui. O teletransportador não é somente uma boa arma de defesa, tirando os alienígenas de situações perigosas. É também uma arma ofensiva, capaz de fazer múltiplos clones dos melhores guerreiros alienígenas. Percebemos que as coisas mais fantásticas já imaginadas pelo ser humano são características comuns da nave alienígena. Elas podem funcionar em um nível que vai além do nosso conhecimento de física e da natureza. Mas eles não necessariamente desafiam a física e a mecânica quântica. Talvez tudo seja possível. Existe um provérbio que gosto muito e sempre tento seguir. Diz que devemos manter a mente aberta, mas sem deixar que nosso cérebro caia para fora. Estudando a nave, nossos engenheiros podem nos dizer como ela funciona. Mas ainda resta um grande mistério. De onde ela veio? Para desvendarmos o mistério da queda da nave alienígena, teremos que descobrir de onde ela veio e quem a construiu. Talvez possamos espionar essas criaturas à distância e entender quais são suas intenções. Mas como fazemos isso? De certo modo, já estamos fazendo isso. A raça humana tem virado os ouvidos para o espaço pelos últimos 50 anos. Se os alienígenas falam, o Instituto SETI poderá ouvi-los. O SETI busca a inteligência extraterrestre. Esse experimento é uma tentativa de encontrar alguém no espaço que seja inteligente como nós, ou mais. Não precisamos ir até lá ou esperar que eles venham. Simplesmente tentamos escutar os sinais que eles poderiam estar nos enviando. Sinais de rádio, de luz, pulsações e coisas do gênero. Por que os cientistas acreditam que possa existir vida no espaço? Se perguntar a 5 astrônomos se eles acreditam em vida extraterrestre, a maioria dirá que é bem provável, pois existem muitos planetas no universo. Talvez algum seja como a Terra, mas muitos podem ter vida, pelo menos em teoria. Sabemos que a vida é resistente. Algumas formas de vida na Terra vivem em ambientes inadequados para nós, mas que são ótimos para pequenos seres. Além disso, todo o universo é constituído da mesma matéria. É a mesma química e física em qualquer lugar. Então, a não ser que tenha ocorrido algum milagre na Terra, parece razoável pensar que existe vida por aí. Algumas pessoas consideram a inteligência um desenvolvimento improvável, mas isso ainda não foi esclarecido. O posto de escuta do Instituto SETI fica em Hat Creek, na Califórnia, em um antigo leito de lava. O vale e as montanhas ao redor bloqueiam quase todo o barulho produzido pelo homem, tornando-o um posto de escuta ideal para captar as mensagens alienígenas, se estiverem sendo enviadas. É ótimo, porque buscamos fontes naturais de radiação e qualquer tipo de radiação terrestre feita pelo homem pode ser um problema para nós. Esse equipamento atrás de mim é uma antena, um dos elementos individuais que formará os 350 elementos do telescópio Allen, quando ele estiver completo.
Os postos de escuta consistem de um agrupamento de radiotelescópios que lembram pratos de satélite. Eles coletam radiação de rádio vinda do espaço. De todas as frequências barulhentas que vêm do espaço, o SET ouve mais intensamente aos sinais de micro-ondas. Há um bom motivo para isso. O universo é mais escuro e silencioso nas ondas de micro-ondas. Então, esse é o principal canal para contato interestelar e comunicação. Usamos esse canal para nos comunicar com espaçonaves e para fazer isso de forma mais confiável, com um menor gasto de equipamento e energia. Os sinais de rádio de micro-ondas têm outra vantagem prática. Não precisamos de tanta energia para enviar informação via rádio de um sistema estelar para outro. Além disso, as ondas de rádio atravessam o gás e a poeira estelar. Se nós sabemos disso, eles também devem saber. Então, o que o Instituto SET ouve exatamente? Um sinal de banda estreita, que é aquele que ocupa um espaço no indicador, pois os transmissores geram sinais de banda estreita. Não procuramos uma mensagem, equações matemáticas ou coisa parecida. Buscamos uma grande quantidade de energia em um ponto do mostrador. Escutar sinais extraterrestres não foi uma ideia do Instituto SET. Nikola Tesla foi o primeiro a buscar sinais de rádio extraterrestres no final do século XVIII. Ele foi logo seguido por Guglielmo Marconi. Ambos pensaram ter ouvido algo. E eles realmente ouviram algo que parecia inteligente em sua natureza. Uma espécie de trinado captado pelo rádio. Mas foi descoberto que era apenas um fenômeno natural de partículas de energia se movendo no campo magnético da Terra. Mas foi somente após os anos 50 que o avanço dos radiotelescópios e receptores nos permitiram ouvir as estrelas cuidadosamente. O astrônomo Frank Drake foi um dos primeiros cientistas a ouvir o espaço. No final da década de 50, construí o primeiro sistema e conduzi a primeira busca desse tipo no Observatório de Radioastronomia em Green Bank, West Virginia. Usamos um radiotelescópio de 25 metros por 2 meses para buscar sinais de alta sensibilidade de estrelas próximas, Tau 7 e Epsilon Eridani. Eles não precisaram esperar muito. No primeiro dia, quando apontamos o telescópio para a estrela Epsilon Eridani, ouvimos um trinado em nossa recepção de rádio. Algo que nunca havíamos ouvido. Foi muito emocionante. Pensamos, será que é tão fácil? É só ligar o rádio, apontar para uma estrela e pronto? Mas antes de determinarmos a origem do sinal, ele sumiu. Procuramos durante semanas esperando ouvi-lo novamente. Quando finalmente conseguimos, descobrimos que vinha de um de nossos aviões. Mas foi muito emocionante. Houve outros sinais. Em 1977, na Universidade Estadual de Ohio, o Observatório de Rádio captou um sinal que ficou conhecido como o sinal UAU. Jerry Ehrman, o homem que encontrou esse sinal após uma noite de gravações, examinava a impressão do computador. Então ele viu um grande sinal e escreveu a palavra UAU ao lado. Alguns pesquisadores tentaram encontrar aquele sinal novamente, mas foi visto apenas uma vez. E, infelizmente, como cientistas, quando não conseguimos confirmar algo, não podemos afirmar se é alienígena ou não. Por enquanto, nenhuma transmissão alienígena confiável foi captada nas pesquisas do SET. Mas temos certeza que criaturas inteligentes até hoje indetectáveis e dentro de nossa galáxia têm enviado sinais ao espaço durante anos. Seríamos nós mesmos. Nossas primeiras transmissões de rádio e TV estão hoje a anos-luz de distância. Além dessas transmissões acidentais, enviamos uma mensagem específica em 1974 do mais poderoso radiotelescópio transmissor do mundo, o Arecibo. Enviamos um sinal que durou 3 minutos e foi codificado de forma que os extraterrestres possam construir uma figura a partir dele. Ele começa estabelecendo um sistema numeral. Então, ele mostra a química da principal molécula da vida humana, o DNA.
Há um desenho do sistema solar e de um ser humano, de forma que seja possível entender que moramos no terceiro planeta, que é a Terra. Hoje, esse sinal está a caminho de um grande planeta no grupo de estrelas conhecido como Messier 13. Ele chegará lá daqui a 25 mil anos. Quem ouvirá esse sinal daqui a 25 mil anos? Que tipo de comoção ele criará? Eles nos enviariam algo similar se pudessem? Talvez essas sejam as perguntas erradas. O que deveríamos perguntar é: por que queremos tanto saber se há vida fora da Terra? Por que tentamos fazer contato? Pode-se dizer que é por causa dos filmes e séries de ficção. Mas eu acho que, na verdade, eles são a consequência do nosso interesse e não a causa. Somos naturalmente curiosos sobre outros seres com habilidades parecidas com as nossas, ou até mais avançadas. Somos destinados a ter interesse em outros seres inteligentes. De certa forma, é uma curiosidade, mas uma curiosidade que vem da evolução. A curiosidade pelo desconhecido está em nossos genes. Reais ou imaginários, nossos visitantes alienígenas nos ajudam a conceber novos mundos, não apenas em planetas distantes, mas aqui mesmo na Terra, no Fermilab, no Instituto SETI e nas escolas de aulas e laboratórios de física do mundo todo. Nos inspiramos no desconhecido para contemplar soluções para problemas que de outra forma nunca consideraríamos. Há duas maneiras de ver a ciência. Podemos nos perguntar: como é que o universo funciona e como podemos descobrir? Ou podemos perguntar como o mundo poderia funcionar e o que ainda não sabemos. Sabemos muita coisa sobre o universo, mas ainda há muito a ser descoberto e muitos lugares a serem conhecidos. É trágico. Existe todo um universo a ser explorado e estamos presos aqui. Ainda não deixamos o sistema solar. Então espero que um dia possamos viajar pela galáxia e experimentar realmente todas as suas maravilhas. E talvez algum dia nós possamos.